Próximo e último palestrante da nossa 19ª Semana de Publicidade, Maxiel Cavalheiro, falando sobre blockchain e seus fundamentos aplicados no Bitcoin. Especialista em criptomoedas e análise fundamentalista gráfica. Há 3 anos ele fundou a GoCap Inteligente, uma OTC especializada em criptomoedas com a missão de orientar as pessoas que querem fazer aplicações. Com vocês, Maxiel Cavalheiro. E aí pessoal, boa noite. Meu nome é Maxiel Ferreiro Cavalheiro. Nome grande, né? E vamos começar. Você começa falando sobre, nossa, criptomoeda, Bitcoin, fundamentos aplicados, uma galera de humanas. Você vai começar assim, meu Deus, e agora? Então assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente acaba falando o seguinte: a minha missão, falar de um jeito simples. Como já dizia Einstein, a melhor coisa é falar de um jeito simples um assunto que seja muito complicado em qualquer lado da matéria, em qualquer lado que a pessoa pode falar sobre isso, beleza? Então o negócio é o seguinte, galera, vamos lá. Vou deixar nessa tela aqui que vai ser mais fácil. Galera, seguinte, nós somos a geração da inovação, já começa por aí. Vamos fazer o seguinte, alguém aqui já ouviu falar de Bitcoin? Levanta a mão. Só quase todo mundo. Blockchain? Não. E que basicamente uma coisa se completa com a outra. Olha que bonito, super bonitinho. Galera, não tem como você entender sobre blockchain sem entender o que é Bitcoin. Então são duas coisas que andam em paralelo e que você precisa entender. Eu vou começar a falar aqui alguns termos técnicos que vocês vão ter que aprender, só que aí a gente já termina rapidão e a gente já começa a conversar sobre o que realmente é a blockchain. Só que para isso acontecer, você precisa entender o seguinte: o que é algo centralizado e algo descentralizado. Imaginem vocês, publicitários, fazendo seus freelas, e aí de repente você faz um pagamento, você tem que receber esse pagamento do seu trabalho. Nisso, o cara vai lá e te transfere por TED ou por DOC. Nesse sentido, tem um agente que faz o que? A sua validação. O que é isso? É o banco. Vamos colocar como banco. No dia seguinte, se você não recebeu o seu dinheiro, você tem como comprovar isso fazendo o quê? Pelo seu extrato bancário. Então você vai chegar para o cara e vai falar assim, viu, você não me pagou. Ah, não sei o que e tal. Naquele momento você consegue comprovar se o cara conseguiu fazer transferência ou não. O que é isso? É algo centralizado. Algo centralizado basicamente é você pegar o banco, que é um agente, e fazer essa validação. Isso é feito por um único, vamos dizer assim, pessoa, instituição. Quando a gente fala sobre blockchain, a gente coloca a ideia como algo descentralizado, ou seja, o mesmo trabalho que você fez, vamos lá, o mesmo trabalho que vocês fizeram, só que em vez de vocês ter apenas um tipo de validação, que seria o banco,
você tem mais o mundo inteiro para validar aquela transferência. Olha que loucura. Marcos, como que funciona? Imagina que você tem um bloquinho e esse bloquinho vai te passar dados, que é o seu pagamento do seu trabalho, do seu freela. Quando você chega nesse momento para poder fazer esses dados, para poder passar o cartão, alguma coisa nesse sentido, você precisa validar uma corrente que é feita pelo mundo inteiro de validações anteriores. Ou seja, se a sua transação é o número 500, essa transação, para ser válida, você precisa fazer as outras 499 validações. Já estou começando a ver que está todo mundo assim, meu Deus, que doideira. Todo mundo assim, não está entendendo nada. Então vamos começar a conversar. Inovação. Quem aqui já teve contato com bancos digitais? Nubank, Next, Banco Original, enfim, uma gama de bancos. Nesse sentido, a gente acaba entendendo o que é uma transação colocada exatamente centralizada e descentralizada. Você pode mudar para mim, por gentileza? Pode mudar. Porque eu acho que o que eu já estou falando já tem várias lâminas. Pode passar. Passa, por gentileza. Isso. Pode voltar. Bom, mais um. Aí quando eu falar, você pode ser. Galera, então assim, quando me convidaram, falaram assim, Marcos, eu preciso que você fale sobre blockchain e Bitcoin em 1 hora. Meu, basicamente está olhando para mim falando assim, pega o mercado financeiro que existe há 11 anos nessa questão de criptomoeda e resume isso em 1 hora. Você começa a ficar assim, não, legal, uma super de uma, vamos dizer assim, uma proposta. Então a gente tem que começar a explicar. O que acontece? A blockchain, ela é basicamente um meio de dados que é feito pelo Bitcoin. Pode mudar, gente. Só que aí, galera, a gente tem que entender o seguinte, afinal, o que é o Bitcoin? Alguém se arrisca a dizer o que é o Bitcoin? Se arrisca? Uma moeda criptografada? É uma moeda digital? É uma moeda que sobe valores exorbitantes, depois desce, pelo amor de Deus, não é regulamentado pela CVM? Cara, vários termos técnicos. A gente coloca o seguinte, eu consigo, porque assim, a Vocap ela nasceu muito com a ideia de eu preciso propagar a ideia do que é a blockchain, do que é o Bitcoin, porque assim você vai começar a entender que como que funciona todo esse universo da tecnologia. Então eu coloquei aqui as 5 chaves da moeda perfeita. Primeiro ponto, não vou seguir muito essa ordem, porque eu vou colocar assim, as 5 chaves da moeda perfeita você precisa utilizar, que é uma dos pilares deles, que seria a raridade. O que é isso? Cara, vamos falar do ouro. O ouro é raro, né? Vamos pegar a ideia das Olimpíadas, você coloca lá prata em segundo lugar, o bronze em terceiro lugar e coloca como ouro. Por quê? Porque o Bitcoin, ele é algo raro, ele é algo finito. O ouro também é. Tá? Partindo dessa ideia de que o ouro, ele poderia ser um meio de propagação de transferir dados, de tudo mais, e fazer com que seja de valor isso, nós colocamos o segundo ponto, que seria a portabilidade. Não adianta nada, cara, você ter uma moeda que ela não seja portátil. O ouro é portátil? É. Não em grande escala. Aí veio a ideia do papel. Então vamos continuar falando. Então não adianta só ser raro, ser portátil, se essa portabilidade e tudo mais não tiver aceitação P2P. Colocando isso para colocar na realidade nossa. O que é algo P2P? É ponta a ponta. É uma aceitação. O WhatsApp, por exemplo, é o quê? Quando a gente abre lá nossa conversa, lá, criptografado de ponta a ponta. Marcos, o que é isso? É que você tem uma única informação colocada para outra pessoa. Então, você tem que ter aceitação P2P. Vamos começar a colocar a ideia como se os espanhóis e portugueses começaram a fazer toda a divisão de terras e tudo mais, vieram para cá e conheceram o Brasil 500 anos, descobriram, chamaram de Índia e tudo mais. Os índios. Aqui eles encontraram muito ouro. Só que como que os portugueses, cara, iam chegar para os índios e ia falar assim, meu, eu quero esse ouro. Como que eu vou fazer isso?
Chegou lá, então entregava como eu vou dizer, um espelho, e o índio já ia olhar para você e falar assim, ah, que bonitinho esse espelho, pô, pega essas pedrinhas aqui douradas. Então, só que assim, naquele momento não era aceitação, não tinha aceitação ali, só que na nossa pátria mãe, que é Portugal, aceitava o ouro, então você tinha que pegar esse ouro e jogar para lá. Então, entendendo que a gente coloca que, Max, eu tive a oportunidade de ter um pouco de ouro na minha mão, cara, é portátil? É raro? É aceitação do espelho? Aí que chega o terceiro ponto, a divisibilidade. Em outras palavras, precisa ser divisível. Você chega aqui na cantina, um pouquinho de ouro, já que a gente está usando esse termo, e você quer comprar 2 salgados e, sei lá, uma coca, e você vai comer. Ah, não, beleza, tem aqui, não, mas eu tenho só ouro, só. Como que você vai fazer esse pagamento? Tirar um pouquinho de grama, né? Colocar no pozinho, ver? Não tem como. Então ele não é tão divisível assim como a gente imaginava, não é algo fácil, porque precisa ser fácil para você poder fazer essa divisão. Senão, cara, não é uma moeda. E foi por causa disso que o Bitcoin, que era para ser feito como uma transição de dados, acabou virando a moeda. Por quê? Mas é portátil, é raro, é divisível e é aceitação P2P. Agora vem o quinto pilar, que nenhuma moeda do mundo tem esse quinto pilar. Vamos fazer aqui uma enquete rápida. O que vocês acham que tem maior usabilidade? Cartão, dinheiro, cartão de crédito, débito ou dinheiro? O que se mais usa hoje? Crédito, levanta a mão. Ou débito? Cartão, plástico. Dinheiro. Cheque, né? Vamos lá, nossa, está cada vez mais obsoleto, mas existe. Todas as formas de a gente colocar como formas de pagamentos existe, e é de cada país de um jeito diferente, e aí vai depender muito de cada um. Mas o que acontece? Nenhum hoje é a prova de fraude. Outro ponto, meu pai ele mora em Três Corações, né? Lá em Minas Gerais, uma cidade perto de São Tomé. E lá, normalmente nós estávamos lá por lá, e eu peguei uma nota de R$100 para pagar o barzinho que a gente estava por lá. O que aconteceu ali? Quando eu entreguei os R$100, você já passa, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas aí o cara ele já pega, ele já joga aquela luzinha no papel, e aí já tem que coloca um negocinho para ver se é real aquela moeda, se é real aquele papel. E aí o que acontece? É a prova de fraude. Cartão de crédito, a gente vê a rodo. Claro que nós não temos essa questão, mas a gente já ouviu alguém, ou já aconteceu com você, de ser clonado, de ser alguma coisa, você tem que ir lá, um maior transtorno da vida para poder fazer alguma coisa. Dinheiro também se consegue fraudar. Vê aí quantas pessoas que não têm dinheiro falso aí. Então, partindo da ideia, portátil, raro, divisível, aceitação, e a prova de fraude, aí vocês me falam, ah, beleza, Max, até então eu só ouvi de Bitcoin, mais ou menos. Um pouquinho mais antes, a primeira palestra, a gente acabou ouvindo o seguinte, que a informação, ela sempre está chegando e cada vez mais rápido. Isso vocês, estudantes de publicidade, sabem, né? E o futuro está acontecendo desse jeito. Você hoje não consegue fazer algo que não esteja conectado à internet. Tudo é feito pela internet. Então, se a gente utiliza essas ideias de antifraude, é divisível, é raro, aceitação P2P, a gente começa a falar assim, não, beleza, Max, mas então me explica o que é, como que funciona e por que, quais são os pilares do Bitcoin. O Bitcoin é portátil, você consegue fazer qualquer transação bancária no valor do Bitcoin hoje, em qualquer lugar. Ele é raro porque existe só 21 milhões de Bitcoins, depois vai acabar, e hoje nós estamos no número de 17 milhões, então é muito Bitcoin. Ele é divisível, então hoje é a única forma que a gente tem hoje para dividir, o mínimo de uma fração é 1 centavo, então você pode dividir isso a 1 centavo, sem nenhum tipo de tributação,
e ele é a prova de final, além de ser aceito pelo SP. Ah, Max, mas eu não vejo que a cantina aqui aceita Bitcoin, aceita criptomoedas. Não, como diria um amigo meu, doutor, não no mundo dos vivos. No outro mundo, que chama mundo da internet, você pode comprar absolutamente qualquer coisa com criptomoeda. E assim, o Bitcoin ele já sai um pouco da ideia de ideias de narcotraficantes, de ideias de que só se compra as coisas por Deep Web, só se compra essas coisas. Por quê? Porque na internet hoje existe uma estrutura do tamanho da internet para você poder fazer qualquer tipo de compra com a criptomoeda. Max, entendendo isso, não, beleza, tudo certinho e tal. O tema daqui é, dê um play no seu futuro. Qual que é a minha missão hoje da GoCap? É que as pessoas entendam como que funciona a criptomoeda. Por quê? Se você tem essa parte didática do negócio, se você entende o que quer, isso é verdade. Você se apaixona pela tecnologia. Max, como que eu vou ter o primeiro acesso com isso? Eu encontro muita dificuldade nisso. Vocês hoje que têm a missão de propagar a comunicação por aí, eu encontro muita dificuldade, por exemplo, da parte de comunicação para a gente mostrar o que é isso para a pessoa. O que eu estou falando aqui? O publicitário de 10 anos, 15 anos atrás, hoje, para entrar no mercado de vocês, precisa exatamente fazer alguma atualização, porque hoje existe social media, hoje existe uma gama de outros serviços que não existiam antes. E aqui é exatamente a mesma coisa. Por quê? É o futuro. E esse futuro funciona da seguinte forma: informação. Banco digital, as criptomoedas propriamente ditas, o Uber e assim por diante. Essa nossa geração é uma geração que precisa fazer com que a propagação da comunicação funcione. E é isso que acontece com o Bitcoin. A GoCap ela existe dessa forma. Para a gente poder olhar e falar assim, eu vou fazer com que as pessoas entendam o que é criptomoeda. Por que aqui o pessoal fala assim, Max, precisa de mais de uma hora? Eu falei, isso aqui não é nenhuma palestra, eu vou precisar fazer um bate-papo com vocês, para vocês perguntarem. Porque essa é a ideia. Eu ensinei aqui o conceito básico, o que é divisão, P2P, blockchain por cima. E eu queria mesmo era abrir para poder a gente conversar. Tá? Posso abrir? Eu acho que é muito mais legal. Pessoal, me dê uma licença. Vocês poderiam, ou tem alguma pergunta? Eu acredito que pelo rosto de todo mundo, deve ser uma coisa assim, e agora? Existe algum tipo de pergunta que vocês possam fazer sobre o tipo? Boa noite, meu nome é André. Eu gostaria de saber, se dentro das tendências das moedas digitais, existe a possibilidade ou a tendência de que os países passem a utilizar 100% de transações através de moedas digitais no futuro próximo, em substituição ao dinheiro, para evitar fraudes, facilitar auditorias e etc. Legal, André, né? André, hoje já existe uma autorregulamentação feita em criptomoeda. Então assim, hoje a Alemanha, a China, que é o maior polo de criptomoedas, por exemplo, ela já existe essa regulamentação de fazer com que o meio de pagamento seja essa tecnologia. Cara, por ser uma tecnologia antifraude, é uma pegada que você realmente pode utilizar. Hoje, vamos dizer assim, há umas 2 semanas atrás, CVM, que é a nossa SEC, né, a nossa regulamentadora geral, ela, junto com o Itaú, fez com que fosse a tecnologia utilizada para cá. Essa tecnologia antifraude, que é basicamente as transações de dados, faz com que tudo isso aconteça. E sim, no futuro, vamos dizer assim, por causa disso, a autorregulamentação aqui ia demorar pelo menos para o Brasil uns 5 anos. Graças ao Itaú, a CVM e tudo mais, isso diminuiu, cara, para pelo menos 2 anos só. Então assim, meio de tecnologia, por que é legal a gente conversar sobre isso? Porque vocês podem ter certeza, existirá clientes para vocês
num futuro muito próximo, que é o que eu encontro de dificuldade hoje, para a gente poder, para vocês abordarem essas pessoas, quem são os leads dessas, quem é esse perfil de pessoas, entendeu? E é assim que a gente começa a trabalhar. E o pessoal, sim, a autorregulamentação é uma coisa que já existe há, pelo menos aí, antes era muito suposição e hoje já está virando algo muito mais orgânico. Isso não sou eu que estou falando, você pode colocar a Bradesco, Santander, Itaú, as grandes financeiras da vida, né? Vamos dizer assim. Mas sim, já existe e estamos bem próximos. A oportunidade que a gente tem aqui de conversar é olhar e falar assim, meu, preciso entender sobre isso, porque eu vou encontrar um cliente meu ali na frente que o cara vai querer falar sobre criptomoeda e como que eu vou falar, né? Então isso aqui é muito mais um bate-papo para a gente olhar e falar assim, meu, vamos conversar, porque é muito mais um bate-papo. Boa noite, meu nome é Thiago. Assim, para conseguir o Bitcoin, tem mineração, né, que envolve programação, certo? Eu já vi outras formas também, que é através de investidores, alguma coisa assim. Só que investidores que eles falam, uma vez eu ouvi falar, assim, você entra e coloca um dinheiro lá. Só que com tanta informação que a gente tem hoje, é difícil saber se isso é confiável ou não. Então eu queria perguntar qual é o jeito mais simples e seguro de conseguir o Bitcoin. Boa. A minha especialização ela é feita em análise fundamentalista de gráfico. Sou trader. Basicamente, vê aquele número subindo e descendo e tudo mais, eu me posiciono e ganho lá. O pessoal pergunta para mim, Max, criptomoeda hoje é um bom investimento? Eu falo para você, se você tiver uma boa assessoria de pessoas que entendem sobre isso, é uma excelente assessoria. Max, quais são os pilares de segurança para você fazer? Hoje nós temos as casas de câmbio, que você pode comprar esse Bitcoin. Então Mercado Bitcoin, a Foxbit, as nacionais, e a Bitcoin to You, que você pode comprar. E lá você pode fazer o seu trading. Então lá dentro você consegue fazer isso. Se você não consegue, Max, eu quero uma pessoa confiável, não de janeiro para cá, mas ano passado você tinha que tomar muito cuidado na questão tipo, eu dobro o seu dinheiro em 30 dias. Cara, isso não existe. Eu sou uma OTC. O que é uma OTC? Não é nem CNPJ e não é nem uma casa de câmbio. É o cara que fica ali no meio que ainda não tem uma regulamentação, visto que só porque não é que não tem uma regulamentação que é ilegal, entendeu? É porque só não tem uma regulamentação nisso. Nós fazemos essa assessoria para a gente poder trabalhar. Nós estamos ali na Avenida Brasil, no edifício New York, contamos hoje com uma equipe de mais de 55 pessoas, entre trader e analista, para a gente olhar mesmo o mercado nesse sentido. Tá? Mas se você precisa tomar um pouquinho de cuidado, se você for só comprar, estuda, cara. É informação. Não, Max, eu não quero deixar meu dinheiro com ninguém. Então, mano, estuda. Porque é só estudando. É informação, olhando o mercado e fazendo a sua análise. Não tem erro. O mercado é muito novo, existe mercado para todo mundo. Beleza? Fala uma coisa, tem um valor mínimo? Tem um valor mínimo para começar a investir? Você fala pela GoCap? Ou a partir de, se não me engano, na Mercado Bitcoin, que é um parceiro nosso, a partir de R$50 você consegue comprar um Bitcoin. Que é o quê? Uma fração de Bitcoin. Então você não vai conseguir comprar um Bitcoin inteiro. Mas você consegue comprar, tipo, sei lá, R$100, R$50. A partir de R$50 você consegue ter toda essa expertise para você poder ter o primeiro contato. Isso é muito interessante. Beleza? Mais alguém? Boa noite. Boa noite. O valor do Bitcoin, ele sempre vai ser o mesmo? Qual que é o valor dele? Ele pode mudar, aumentar? Hoje, qual é o seu nome? Gabriel. O valor do Bitcoin tende a seguir como se fosse a ideia de uma bolsa de valores. Então é demanda, é compra e venda, tá? Então ano passado, em março, se não me engano, estava valendo R$14 mil um Bitcoin. Você pode comprar menos que R$14 mil um Bitcoin, você pode comprar, tipo, R$50 em Bitcoin. Naquele mesmo ano, em dezembro, o Bitcoin chegou a valer R$76 mil. O que isso quer dizer? Se você tivesse comprado a R$14 mil o Bitcoin, você poderia estar vendendo a 75 lá em dezembro. Você ia ter feito um ganho muito grande, né? Então assim, o trader basicamente funciona dessa forma, né?
E você só precisa ficar um pouquinho de olho. Acho que não tem muito... Conseguir responder? Entendeu? Então tá bom. Boa noite. A gente pensando no pilar número 2 ali, raridade, e também levando em consideração que o Bitcoin ele é escasso, né? Tem 21 milhões apenas de unidades, ele é limitado. Se a gente for considerar que ele está sendo popularizado, podemos considerar que o valor dele vai aumentar, uma vez que tem bem mais demanda do que oferta. Podia ser um pouquinho mais claro? Vamos lá. Tá, levando em consideração que o Bitcoin ele é raro, né? O pilar número 2. Ou seja, ele tem 21 milhões, como você disse, de unidades disponíveis apenas. Sim. Levando em consideração que ele está se popularizando, ou seja, está aumentando a demanda e a oferta ela é limitada, teoricamente o valor é para subir. Teoricamente, o valor sobe. E não só teoricamente, mas assim, quando o Bitcoin subiu a 75 mil, é porque a demanda de compra estava muito grande. Então, quando a demanda ela vem com a oferta do mercado, acontece isso. Então, quanto mais as pessoas quiserem comprar, mais o Bitcoin tende a ter um valor mais considerável. E principalmente porque é finito, ele acaba com isso também. Então, o Bitcoin é finito. Um dia não vai existir mais para você minerar. Nessa falta de Bitcoin no mercado, é aí onde ele começa a ficar mais valioso. Então, é aí que você começa a olhar e fala assim, é finito, acaba, então tem a sua valorização muito mais colocada. Beleza? Legal, obrigado. Oi, boa noite. Eu sou o César. Eu gostaria de saber se vale a pena fazer trade com moedas menores até chegar a um valor mais acessível e você converter para o Bitcoin e ter uma valorização melhor. Vamos lá. Vou puxar um pouquinho para o lado da Gol, que é porque a gente só não trabalha com o Bitcoin, eu trabalho com a criptomoeda. E sim, vale muito a pena. Depende muito de como você vai analisar o mercado. Existem algumas moedas que compram de um valor muito irrisório e que também se valorizam. E como a gente acaba utilizando como paridade, que a gente chama, então aquela criptomoeda precisa ter um lastro em alguma coisa. Como o dólar ele tem um lastro ao ouro, eu preciso de uma paridade ali. Então você coloca as 10 maiores, a Tron, a Litecoin, a Monero, que é mais de 5 mil criptomoedas, você pode sim fazer trading. Só que aí o que eu já tenho uma experiência com isso, eu indico para você. Você entra no mercado e vê quais são as maiores de volume, porque lá você consegue negociar. Porque tem muita criptomoeda por aí também que não vale absolutamente quase nada e some os projetos. E aí isso é preocupante, porque quando a gente mexe com dinheiro, não seria interessante para vocês, né? No caso, perder dinheiro. Boa noite. Uma perguntinha assim básica. Quando eu compro Bitcoin, esse Bitcoin fica aonde? É uma dúvida assim. Meu dinheiro está no banco, eu compro um dólar, fica. Esse Bitcoin, como é que funciona esse banco do Bitcoin, vamos dizer assim? Legal. Toda transferência, lembra que eu falei sobre blockchain? Toda transferência que a gente faz, a gente usa uma carteira virtual. Que você não precisa fazer cadastro com CPF, com absolutamente nada, é anônimo. E lá você coloca suas criptomoedas. Tá? Então é uma carteira virtual. Então você compra seu Bitcoin, você transfere para sua carteira sem custo nenhum. Depois que você deixa sem custo nenhum, você pode transferir para qualquer outra pessoa. É uma carteira, chama blockchain. Tem várias outras carteiras virtuais, mas essa é a base que você poderia usar como confiável para não ter nenhum tipo de problema. Tá bom? Boa noite. Eu estou desenvolvendo um trabalho para uma multinacional e eu queria saber como que a gente conquista a confiança do cliente para o Bitcoin. Como que a gente pode, porque eu vou trabalhar com o público, tanto com A quanto com o público B. Como que a gente consegue conquistar eles? E vai ser voltado para o meio ambiente. Entendi. A gente acaba também encontrando um pouco esse tipo de dificuldade, porque
é a falta de informação. Tá? Que é uma das missões da Vocap tem. É falta de informação. Você precisa agregar um valor para isso, para a pessoa. Então, assim, você precisa explicar o que é, você precisa ter uma didática, que é o que a gente acaba fazendo. É sentando, batendo um papo. Nisso, você pode agregar alguns valores maiores. A IBM já aderiu à criptomoeda, à blockchain e tudo mais, o Itaú e assim por diante. Então, se você agrega esses nomes à tecnologia, talvez assim você consiga fazer algo mais bacana. Sem contar que, assim, as transferências você não tem custo e assim por diante. Então, é um dos pontos que agregue valor. Use multinacionais, o Google da vida, por exemplo, que aceita Bitcoin, aceita a criptomoeda, como uma forma de você colocar isso na sua campanha. Tá bom? Essa é a minha visão mesmo. Boa noite. Eu gostaria de saber a comparação da volatilidade do Bitcoin comparado ao dólar. Falando do dólar, tem um economista famoso que ele gera 30% da sua fortuna por ano, né? E Bitcoin tem pessoas que prometem coisas muito absurdas. E aproveitando esse ponto, eu gostaria de também mais conhecimento sobre os ataques sensacionalistas da mídia sobre isso, do seu ponto de vista, não sei. Legal. Hoje, para você ter uma noção, a variação de uma criptomoeda, ela é o equivalente, um dia de variação, ela é o equivalente a 2 meses do dólar, por exemplo, uma moeda comum, né? Então, nisso, você começa a ver um mercado muito mais interessante, né? A parte sensacionalista é como eu falo para vocês. Você pode, se alguém der uma faca para vocês, você no máximo vão pegar ali e vai colocar, passar manteiga no pão. Só que, se dá para um psicopata, o cara vai querer esfaquear todo mundo. Aí o governo vai olhar e falar assim, vou parar de fazer faca, que vai matar. Não, é a pecinha que está atrás daquele instrumento. A criptomoeda é exatamente isso. Ou você tem todo um trabalho, uma assessoria, você entende disso e você vai buscar informação, porque é algo muito novo. O mercado inteiro da criptomoeda existe há 11 anos. Então, assim, é interessante colocar como fases, porque assim, isso você tem que pensar um pouco, não só na variável, na parte de capital, mas como vocês podem colocar, que a nossa amiga falou, como que eu posso fazer isso e aplicar isso para os meus clientes? Entendeu? Então, assim, é agregação de conteúdo. É você ter que falar, tem que informar, e se bobear, você tem que desenhar para poder explicar. Isso não é um erro da pessoa, é porque é falta de informação. É basicamente isso, que o mercado está chegando. Então, assim, quem está estudando sobre publicidade fala assim, como é que eu vou atingir esse público? Como é que eu vou fazer isso? E aí você tem que estudar, você tem que entender, tem que agregar valor. Aí o sensacionalismo, eu acho que ele acaba quando você agrega um valor àquilo ali. E que é o que está acontecendo com a criptomoeda. Sim, aí tem toda uma negociação também que já está sendo feita. Então, é você falar sobre a criptomoeda. E aí você consegue fazer com que as pessoas entendam de uma forma bem sensata o que é. Tá? Gostaria de saber um pouquinho como funciona na Vocap, né? Tipo assim, vocês atendem pessoa física, pessoa jurídica, como que é o processo, o que vocês fazem, né? Como funciona a empresa? Fazer um pouquinho da sua propaganda. Cara, basicamente, a gente pega o que está sendo complicado no mercado hoje e faz de um jeito tranquilo assim. Cara, investe com a gente, que você vai viajar, vai fazer coisas que você gosta, o seu hobby, e deixa que essa parte burocrática, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, se existe um bom sentido da palavra burocracia, a pessoa fica tranquila disso. E essa é a proposta, na verdade. Porque assim, existem muitas pessoas que sabem o que é criptomoeda, mas você não tem como ter o acesso àquilo ali. Você não tem como fazer, você não tem uma expertise de olhar, que nem vocês acabou falando posso fazer trader? Cara, faça. Consegue fazer. Mas você vai precisar estudar em cima, vai precisar olhar e vai perder dinheiro também. Isso aí é um fato que acontece. Então assim, vindo que já trabalho com isso há 4 anos, vai fazer 5 anos agora no finalzinho de outubro, vamos facilitar? Vamos fazer o seguinte, a sua rentabilidade é essa, e eu entrego isso
num determinado tempo e descomplica. Existe um contrato social, existe todas umas garantias para você não perder o seu dinheiro que você investe com a gente e assim continua. Não, a gente não pode prometer, mais um ponto, daquela outra pergunta que você fez. Cara, sempre desconfie de pessoas que promete que vai te dar uma rentabilidade. Eu não faço mágica, eu acredito que quase ninguém faça, né? Mas preste um pouquinho atenção nisso. Desconfie dessas pessoas. No caso da GoCap, nós temos uma expectativa de lucro, que é bem diferente. Então eu coloco um contrato o que você investiu, para você não perder. Melhor que ganhar muito não perder, né? Você já começa por aí. Respondido? Oi, dá pra ouvir, né? É que eu não tô acostumada com esse negócio. Enfim, como eu quero fazer elas passar vergonha, brincadeira, é que tá pulsando na minha cabeça esse negócio que você falou sobre a malha finita. Sobre, no momento ela tá em 17 milhões, um negócio assim. 17 milhões e 865. Isso, aí você comentou que chegaria só até 21. Por quê? Ela tem uma limitação, uma capacidade? Como é? Isso é legal, porque assim, há menos de um mês eu fui dar uma palestra na PUC, né? E lá era só galera de engenharia, né? Então assim, é um outro falar de programação sentado no negócio, porque eles iam querer conversar sobre programação. Basicamente, o Bitcoin ele é minerado, feito por uma mineradora. Fica cada vez mais difícil para você conseguir aquela parcela de Bitcoin da rede, para você conseguir ela. Nisso, ela vai ficando cada vez mais complicada, vai ficando cada vez mais difícil. Então isso aumenta o valor que a gente tinha comentado e também vai chegar um dia que vai acabar. Isso, se não me engano, era para ser em 2000, porque é programação, era para ser minerado o último Bitcoin em 2162, dia 6 de junho. Nossa, Max, a gente está falando mais de 100 anos. Só que graças a essa pessoa aderindo muito, de uma forma muito exponencial, diminuiu que o último Bitcoin ele vai ser minerado em 2030, no dia 6 de junho. Cara, diminuiu muito. Essas pessoas que começaram a aderir, a criptomoeda aconteceu isso. Então assim, vai acabar. Então só essa ideia de ser finito, já é uma coisa que já se dá a sua valorização por si só. Entendeu? E aí, quando acabar a mineração, você tem a criptomoeda para ser negociada. E a tecnologia. Porque eu tenho uma oportunidade hoje de ter um cliente que ele trabalha ele está fazendo um app de transportes. E ele colocou esse app como se fosse um transporte de caminhão. Então ia ser tipo um Uber da vida, né? O pessoal para poder otimizar isso. Nisso, eles começaram a aderir à tecnologia da blockchain. Porque é segura, que a gente tinha comentado aqui. Então essa segurança faz com que seja mais custoso, que tenha maior valorização e consequentemente, se ficar finito, aí quem tiver um Bitcoin, hoje por estatística, para você ter uma noção, não existe como ter cada milionário do mundo ter um Bitcoin, de tão finito que já é. Entendeu? E por ser essa ideia descentralizada, cara, é assim que funciona. Então, é algumas coisas que vem acontecendo, porque, Orkut, lembra do Orkut? Que você tinha umas pessoas que eram um pouquinho mais descoladas que começaram a ir para o Facebook, só que não tinha nada lá, não dava para fazer nada. Então, essa informação você escolhia se você queria participar do Facebook. E gradativamente começou a aumentar de uma forma que você morreu o Orkut e todo mundo ficou no Facebook, migrou. A criptomoeda do mesmo jeito. Ainda hoje, e nós temos uma janela de mais 2 anos apenas, que você ainda escolhe se você quer saber o que é Bitcoin ou não. O que é a blockchain, essa super palavra grande aqui, o que significa, como funciona. Porque em menos de 2 a 3 anos, vendo todas as multinacionais, vai ser uma coisa que vai ficar fácil. Vai ser tipo, você vai receber em criptomoeda que vai passar de um banco para o outro e você não vai nem saber, porque isso vai ser uma forma de pagamento. E você olha e fala assim, poxa, poderia ter estudado um pouquinho mais, poderia colocar isso numa campanha, entender um pouquinho como funciona, porque a missão é essa, cara. É as pessoas entenderem de uma forma simples o que é. Por isso que eu tinha todo o slide ali, comecei a falar, falei,
vamos tirar as dúvidas. Eu vou falar o conceito básico e aí a gente começa a conversar, porque as dúvidas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. A ideia finita é por aí. Vai acabar. E aí precisa ter alguma coisa. Tá bom? Obrigada. Marcos, como que você vê no mercado brasileiro hoje em relação ao Bitcoin, as maiores empresas do Brasil, algumas dessas empresas do Bitcoin, no caso da GoTech, por exemplo, elas procuram a GoTech para poder fazer essa informação aí, ou vocês que buscam vocês? Então, vendo que assim, ainda é algo relativamente novo, pelos 2 anos, 3 anos que a gente tem, então assim, hoje o meu how, vamos dizer assim, é muito network. Porque, vamos dizer assim, não a nível intelectual, mas as pessoas já estão um pouquinho mais aderindo a isso, né? Então assim, já sabem mais do que como que é a criptomoeda, então me procuram por causa disso, como uma referência em americana na região, que não existe. Né? E as multinacionais, IBM já está acontecendo isso, a Starbucks hoje você já consegue pagar o seu café, por exemplo, com criptomoeda. Se não me engano, a Walmart também está começando a fazer, já existe um meio de pagamento que você pode pagar até hoje a sua luz, a sua energia. Então assim, não só um meio facilitador, mas você pode tirar proveito disso. E que não é errado, funciona. E as grandes multinacionais já existem. Na Alemanha, principalmente, lá já é a segunda forma de pagamento que é permitida, né? Que é o cartão, o dinheiro deles lá e tal, e criptomoeda. Isso não sou eu que estou falando. Vendo que em 2016 foi indicado ao Prêmio Nobel de Economia como a moeda mais segura do mundo. Cara, Prêmio Nobel de Economia. Tipo, a comunidade só coloca o Prêmio Nobel para uma coisa que você fez no bem para a humanidade. Então é aí que começa todo estudo. É todo um embasamento que você precisa olhar com as multinacionais e ver quem realmente está aderindo. Já apareceu um monte de coisa, mas você precisa dar uma filtrada para você ver como é que é. Respondi? Agradecemos ao Maxiel pela presença, pela palestra.